Olá pessoal, bom dia. Dia 7 de outubro aqui, mais uma semana começando. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana pela frente. Bom, com relação aos indicadores aqui, vamos começar falando dos indicadores domésticos. Hoje, mais cedo, a Fundação Getúlio Vargas divulgou os dados do IGPDI relativos ao mês de setembro. Houve um avanço significativo, 1,03% de variação acima da mediana do mercado. Não superou o teto das expectativas, mas ficou bem acima do que o mercado esperava. Então, dados muito influenciados pelo comportamento das commodities. Houve forte elevação dos preços de commodities agrícolas, sobretudo agrícolas, e isso impactou os preços aos produtores, que tem o maior peso dentro do IGPDI. Mas não foi só os preços aos produtores que apresentaram aumento, né? A gente também viu uma força também no indicador de preços ao consumidor, que repercute o aumento das tarifas de energia elétrica, repercute o aumento dos preços das passagens aéreas. Então, uma elevação significativa, né? Em agosto, nós havíamos o IGPDI, não, o IPCDI, na verdade, o índice de preço ao consumidor, havia registrado uma deflação leve de 0,16% e agora um avanço de 0,63%. Então, um aumento significativo, né, nos preços aos consumidores, nada muito surpreendente, mas ainda assim uma variação forte. Essa semana será marcada pela divulgação preliminar, né, pela divulgação semanal da balança comercial brasileira. Todo mundo de olho, porque o saldo comercial brasileiro tem sido cada vez menor, influenciado pela queda dos preços de algumas commodities importantes, como aconteceu com o petróleo ao longo das últimas semanas. Além disso, mais cedo foi divulgado o relatório Focus, sem grandes novidades para os dados macroeconômicos brasileiros. E aí, a semana como um todo será marcada pela divulgação de importantes indicadores, tanto de inflação quanto de atividade. A gente tem a divulgação da primeira prévia do IGPM relativo ao mês de outubro e tem o IPCA do mês de setembro, talvez o dado mais aguardado da semana. Nossa expectativa é de uma variação de 0,42%, muito influenciado pela estiagem no Brasil, na bandeira vermelha fase 1. Já subiu para a fase 2 em outubro, mas em setembro a ANEEL permitiu a aplicação da bandeira vermelha fase 1. Isso deve trazer um movimento forte de inflação. Como eu disse, 0,42%. A escalada recente do preço do barril do petróleo pode impedir qualquer ajuste de preço de combustíveis para baixo, que seria fundamental agora para que o Brasil consiga alcançar, né, a meta de inflação para esse ano, né? Sem corte de combustível, sem corte no preço da gasolina e do diesel. A gente deve encerrar o ano de 2024 com a inflação muito, muito perto do teto da meta. Esses são os indicadores de inflação, né, mais importantes. A gente também vai ter, ao longo da semana, a divulgação da pesquisa mensal de comércio e da pesquisa mensal de serviços, né? As duas grandes pesquisas do IBGE relativas ao nível de atividade econômica aqui no Brasil, depois da indústria ter apresentado uma recuperação, né, no mês de agosto. Esses dados serão relativos ao mês de agosto. A gente espera um avanço também no setor de serviços de 0,2%, depois de ter subido 1,7% em junho e 1,2% em julho. Ainda assim a gente espera por uma variação positiva de 0,2% e uma queda de 0,2% no volume do comércio varejista, o volume vendido ali no comércio varejista. Então, o comércio tem sido um dos grandes vetores, né, de crescimento da economia brasileira. Não se trata aqui de uma reversão de tendência do bom comportamento deste setor, mas ainda assim uma queda que deve ser registrada no mês de agosto. Por fim, só para não passar em branco, né, em relação ao Boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira, dia 7 de outubro, a gente teve a manutenção, né, das taxas de inflação esperadas para 2027, 2026 e 2025. Isso é importante, porque é uma parcela importante da decisão do Copom está ligada à desancoragem das expectativas. Então, essa manutenção das expectativas, né, no mesmo patamar registrado há uma semana é relevante. Agora, a mediana do IPCA para 2024 subiu ligeiramente, 0,01%, de 4,37% para 4,38%, mas ainda assim o mercado continua ajustando suas projeções de inflação para 2024. Como eu disse anteriormente, existe um risco significativo de o Brasil não conseguir cumprir com a meta de inflação para o ano de 2024.
No contexto externo, né, na conjuntura internacional, a gente já teve, na manhã desta segunda-feira, a divulgação das vendas no comércio varejista da zona do euro, embora tenha havido um crescimento na margem, né, no mês de agosto, lá, salvo engano, 0,8% de expansão. Esse número vem abaixo das expectativas do mercado e ele sucede uma queda no mês de julho. Então, mais um dado que mostra, né, a economia europeia andando de lado, indo firme ali, até por um processo de recessão técnica, né? A principal economia da Europa, a Alemanha, já apresentou uma queda no produto interno bruto no segundo trimestre, e isso pode acabar acontecendo novamente no terceiro tri, e aí basta, né, para que seja constatada uma recessão técnica, que é quando os países ou as regiões mostram um recuo de 2 trimestres consecutivos, né, no produto interno bruto. A gente tem uma, diversos indicadores aqui ao longo da semana. Eu vou focar no que é mais relevante para não me alongar mais ainda aqui com vocês. A gente tem a divulgação da ata do FONC, né, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. O que a gente viu na semana passada, né, o payroll que é o CAGED, uma espécie de CAGED americano, a gente já tinha visto na pesquisa Jobs, na pesquisa ADP, e o payroll, né, a taxa de desemprego também mostraram. O mercado de trabalho norte-americano continua muito aquecido. Então, houve uma notável diminuição da chance de o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, operar um novo corte de 0,5% na reunião que está marcada para o mês de novembro. Então, os dados de atividade, de emprego lá nos Estados Unidos certamente devem obrigar, né, entre aspas, o Fed, o FONC, a emitir uma ata da última reunião ligeiramente mais conservadora, né? Ninguém, não dá para cravar que não haverá nenhum tipo de redução nas taxas de juros americanas em novembro, mas os dados de atividade de emprego mais recentes, divulgados ao longo da semana passada, sugerem que o Fed pode optar por uma postura mais conservadora, por um corte de 25 pontos base ou até pela manutenção da taxa de juros, como fez o Banco Central Europeu, né? Iniciou o ciclo de cortes de juros em junho e decidiu não operar um novo corte no mês de julho, para aí sim, na reunião subsequente, voltar a retomar o ciclo de cortes por lá. Complementarmente, além, né, dos dados de emprego e de atividade que sugerem que a economia americana, embora esteja desacelerando num ritmo bem menos intenso do que gostaria o Federal Reserve, essa semana tem dados de inflação lá nos Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 10, a gente vai conhecer o índice de preço ao consumidor americano. Segundo o próprio Fed, a variação não deve ser significativa, deve ficar em torno de 0,1%. Então, do ponto de vista inflacionário, a vida segue relativamente tranquila para o Fed. O grande problema lá é que a economia está operando num nível acima do desejado pela autoridade monetária americana. Então, esses são os principais indicadores desta semana, e conforme for qualquer novidade em relação aos dados macroeconômicos, eu volto aqui para a gente falar um pouquinho mais. Um abraço e excelente negócios a todos.